Estratégia de network. Você sabe essa estratégia? Se chama rapport. Você não conhece a pessoa, mas ela é interessante. E aí você quer fazer o network com ela. Aí você faz essa estratégia que se chama rapport, que é encontrar algo em comum entre os dois e falar sobre aquilo que vocês têm em comum. Isso é estratégia de network. Conteúdo, pai. Conteúdo. Onde é que a bola vai, eu vou, tá entendendo? Vamos pra cima. Eu não posso ler os comentários, mano. É por isso que eu não posso ler os comentários. O cara foi falar de música. Vamos continuar. Quarto ponto do checklist. Você que tá curtindo a live, vamos subir, ó. Tem 30 pessoas ao vivo, vamos subir pro número de curtidas. Bota 30 likes aí. Sobe. É o botão do transbordo. Você está transbordando para outras pessoas. Toda vez que você clica em curtir, o YouTube envia para outras pessoas. É aula com bônus. De boa com música. Tem até música ao vivo. Ai. Vamos para cima. Sobe o like, família. Então, quarto ponto aqui. Quarto ponto do nosso checklist. Vamos mais. Você precisa ter ineditismo ou então uma diferenciação no seu produto. Ineditismo é a mesma coisa de diferenciação. Marcos, explica de maneira mais prática. O mercado é cheio de PDFs. Isso é claro. O mercado tem muita oferta. Por que então as pessoas comprariam o seu? Pergunta para você pensar. Quando você tiver com seu e-book em mãos, esse checklist aqui talvez faça você reestruturar toda a copy do seu produto. Ou então o mecanismo único dele. Vamos lá, vamos com calma. Marcos, agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Tem muito e-book hoje em dia. Na real que nem tem tanto assim, família. Para ser bem sincero. Hoje o mercado é um oceano muito azul, porque tem muita dor e tem muito assunto em hype a cada segundo. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Um dia é morango do amor, outro dia é outra parada e a gente só vai lançando oferta ganhando dinheiro. Graças a Deus. Mas enfim, supondo então que você vai entrar no nicho de relacionamento. Por que as pessoas deveriam comprar o seu PDF? Por quê? Aí eu te falo que o quarto ponto do seu checklist deve matar essa questão aí. Porque o quarto ponto ele fala sobre ineditismo ou então diferenciação. O seu e-book ele precisa ser único, precisa ser inédito, precisa ser diferente. Mesmo se você tratar em um nicho extremamente comum. Mesmo se você estiver falando de relacionamento, você precisa ter aquele a mais. Lembra do extra? Você precisa ter aquele extra. Como assim, Max? De maneira mais prática. O nome do seu e-book precisa ser um nome ousado. Tá entendendo ou não? Eu sou bom de inventar nome, viu? Precisa ter um método próprio. Quando a gente fala de método, eu estou falando sobre mecanismo único. O que é um mecanismo único, Marcos? Eu já falei isso aqui outras vezes. Mas como tem gente nova, vou falar rapidinho. Um mecanismo único é como o seu e-book funciona. Eu tô fazendo uma arminha aqui, ó. Basicamente, se você está tratando sobre emagrecimento, você tem vários mecanismos. Um mecanismo de emagrecer com dieta low carb. Um mecanismo de emagrecer com pulando corda. Um mecanismo de emagrecer com jejum de intermitente. Um mecanismo de emagrecer sem cortar o cafezinho. O Primo Rico lançou um livro, que também é um e-book, que vende muito mais como e-book, que se chama Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Poxa, é um mecanismo único dele. A pessoa bate o olho e fala, poxa, que legal, não é só mais um livro ensinando a como ficar milionário. Não, é como ficar milionário sem cortar o cafezinho, ou seja, sem fazer esses cortes que eu não queria fazer. E aí, por causa dessa diferenciação, ele se destaca, entendeu? Ao mesmo tempo que aquele livro, que aquele e-book está falando de um tema muito, mas muito conhecido, muito saturado, muito ganhar dinheiro é um tema mais conhecido, ele tem uma diferenciação. Como sair do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho.
Então, às vezes, essa sua diferenciação vai vir no nome, entendeu? Vai vir do nome. Às vezes, a diferenciação vai vir do mecanismo único. Nossa, eu descobri uma forma de voltar com a ex sem precisar chamar ela. Ela que vai atrás de mim. Poxa, interessante. Mecanismo único interessante. Tenho certeza que quem está passando por isso deve se interessar. Então, o seu produto precisa necessariamente ter isso. Uma abordagem, meus amigos, que não seja óbvia, tá? Não seja uma parada óbvia. Como emagrecer fazendo dieta? Que isso, irmão? Como emagrecer com monjara? Que isso, irmão? Tá famoso. Como emagrecer fazendo caminhada todo dia? Não precisa de um e-book para isso. Agora, não pode, tá entendendo? Não pode ser óbvio também. Tem que ser uma diferenciação de fato, uma parada inédita. Que você ou vai encontrar, ou então vai inventar, entendeu? Mas se for inventar, não pode mentir. Tem que ter base científica para o seu argumento, tá bom? Vamos mais. Marcos, qual é a semente desse quarto ponto? A diferença entre vender e sumir no mercado é aparecer único, de maneira única, mesmo quando você está oferecendo algo comum. Beleza? Guarda isso na mente. Nesses dias, minha esposa falou bem assim, ó, nós estava no carro, ela falou bem assim, ó, amor, vamos lá no... Aí falou o nome do comércio ali, que vende um bomba. Bomba, para quem não sabe, não sei se você é aqui de Brasília, mas bomba é um hambúrguer com as piores coisas que vem dentro para tua saúde. Calabresa, ketchup, para te deixar inchado mesmo, sabe? Aquele hambúrguer, aquela bagaceira. Isso é um bomba aqui em Brasília. Vamos comer? Aí ela falou o nome do comércio. Aí ela falou assim, ó, porque lá tem aqueles molinhos. Ou seja, a diferenciação, mano, dela escolher o comércio pequeno em vez do McDonald's é porque no comércio pequeno tem aquele sachê verde, tem aquele molho de alho. E o melhor, lá eles não dão fracionado assim, não. Eles dão aquelas espigas, sei lá como é que fala. Elas dão aquele grandão assim que minha esposa come, é molho com hambúrguer, não é hambúrguer com molho, não. Ela enche. Ela falou, vamos lá, que lá eles têm um molho. Quero muito. Aí eu levei ela lá, entendeu? Então, isso também acontece do empreendedorismo em si, em tudo. Entendeu? Coloca isso na sua cabeça. Você precisa de um ineditismo. Uma parada inédita ali. A pessoa bateu o olho e fala, poxa, que massa essa oferta aqui. Ela fala sobre um assunto comum de maneira que eu nunca vi. Não é assim que os criadores de conteúdo também se diferenciam e crescem com isso? Quem curte maionese temperada? Mano, eu curto, hein? Te falar. Pra mim que tô no processo de emagrecimento, isso aí é... Eu curto, viu? É difícil ficar sem. O molhinho verde ainda mais. Enfim, família. Vocês entenderam? Pegaram ou não? Pegaram ou não? Você precisa aparecer de maneira única, mesmo oferecendo algo comum. Quinto ponto do nosso checklist. Vamos mais. E eu quero que você vá listando para ver se sua oferta tem essas paradas que eu estou falando, tá? Eu quero saber. No final, o molho de pimenta é top mesmo. Eu gosto, hein? Aí eu curto. Minha esposa não curte, não, mas eu curto. Nem me fala, mano. O Guilherme falou aí, ó. Maior vilão, já tive delivery e sei como é feita. É óleo puro, né, mano? Mano, não é boa pra saúde, não, mas pensa uma parada gostosa. Enfim, família, vamos mais, vamos mais. Eu leio os comentários. A live acaba com 2 horas. Vamos pra cima. Quinto ponto do checklist. Quinto ponto. No final, eu quero saber quem aí gabaritou o checklist. Será que tem alguém que gabaritou o checklist? Falou, mano, gabaritei. Matei todos os pontos. Vamos lá. Quinto ponto do checklist. Estamos falando do mercado de e-books. Se a gente fala sobre e-books, a gente entende que a nossa oferta vai ser o que o mercado chama de low ticket. Ticket baixo. Marcos, o que é ticket? Ticket é o preço. Ela vai ter que ter um preço acessível. Principalmente porque o título dessa live é venda
todo dia. Deixa eu te falar, se a gente vai falar sobre vender todo dia, necessariamente a gente está falando sobre low ticket. Vendas rápidas, mano, que acontece todo dia, sem o cliente pensar. É o que a gente gosta de falar de tráfego direto. Tráfego direto é aquele tráfego que a pessoa não te conhece. Você não precisa fazer conteúdo. Quer aprender a vender na internet comigo te ensinando passo a passo, dentro de um treinamento onde eu te entrego a minha estrutura de página de vendas, a minha estrutura de criativo, onde eu te ensino a vender em real, a vender em dólar e ainda te dou 2 ofertas validadas para você começar vendendo. Sem falar que eu ainda te entrego suporte especializado e premiações exclusivas. Se você quer, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu tô falando do meu treinamento Jornada da Liberdade, o treinamento completo para quem quer mudar de vida com vendas online. E se você tem dificuldade para criar o seu produto digital, o Smartbook foi feito para você. O Smartbook é o meu sistema inteligente criador de ofertas. Ele cria um e-book completo, validado e te entrega tudo isso em menos de 5 minutos. Pronto para vender, com design diagramado, e você fica com 100% de comissão das vendas. O acesso do Smartbook está no segundo link da descrição. E esse vídeo que você acabou de ver aqui é um corte das nossas aulas ao vivo que rolam toda segunda-feira, exatamente às 8 horas da noite. Para você se organizar e não perder nenhum conteúdo do canal, saiba que nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, rola a nossa aula ao vivo, sempre com tema diferente. Nas terças, quintas e sábados, rola corte das lives, e na quarta-feira e na sexta-feira, exatamente ao meio-dia, horário de almoço, rola uma aula inédita aqui no canal, fica ligado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta prosperidade e liberdade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver prosperar. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, é só você me seguir lá no Instagram, marcosramos.br. Me segue lá porque se depender de mim, não fica ninguém para trás. Tamo junto, prosperidade e liberdade a todos.